Fala galera, beleza? LF aqui do canal LF Resolve. Vamos agora resolver a provinha do IME de 2024, essa prova que foi aplicada agora em 2024, 2025. Nós vamos fazer a primeira questão que envolve eletroquímica e depois vamos fazer as outras questões em outros vídeos. Beleza? Então vem com o LF, vamos resolver. Vem comigo. Bom, galera, tá aí a questão envolve eletroquímica, como eu havia dito lá no início do vídeo. Então vamos, sem mais delongas, vamos resolver essa questão. Vem comigo. Então vamos lá, a questão diz assim, ó, a figura a seguir mostra esquematicamente um dispositivo eletroquímico composto pelas meias células X e Y. Então vamos lá. Ele diz assim, os potenciais padrão de redução das espécies químicas envolvidas estão dados aqui. Com base no esquema eletroquímico, que é esse aqui, apresentado na figura e os dados fornecidos, analise as proposições a seguir na condição do circuito fechado. Então vamos lá. As proposições são essas aqui, galera. Ó, tá? A gente não vai ler as proposições agora porque eu quero voltar aqui no seguinte. Toda vez que você tem uma questão e ele já fornece para você os potenciais, então já pode fazer a análise de quem vai ser o catodo, de quem vai ser o anodo. Então a gente já pode fazer essa análise, tá? Então, para quê? Para que quando nós formos ler as opções, a gente já sabe se essa opção é verdadeira ou falsa. Então vem comigo aqui, ó. Ele deu dois potenciais, o potencial X, né, da espécie X e o potencial da espécie Y. Então, olha só, quando a gente olha aqui os potenciais, a gente percebe que o potencial de redução maior, então o potencial de redução maior é o da espécie X. E já o potencial de redução menor é o da espécie Y. Logo, o que, que nós temos? Nós teremos a espécie X vai reduzir e a espécie Y vai oxidar. Bom, e o que nós podemos tirar de informação sobre isso? Quem reduz na pilha gera o catodo, que é o polo positivo. Quem oxida na pilha é o anodo, que é o polo negativo. Lembrando, o fluxo de elétrons dentro, né, desse processo aqui, a gente vai ter sempre a saída do anodo para o catodo. Então, esse aqui é o fluxo de elétrons, o fluxo da corrente elétrica, né? Bom, então a gente já tem aqui algumas informações importantes. Então, a partir disso, nós podemos agora analisar as afirmativas. Uma outra coisa que a gente podia fazer, né, mesmo que a questão não esteja cobrando, a gente pode calcular a diferença de potencial, que vai ser o potencial maior menos o potencial menor. Então já podemos calcular, vamos, de repente, se nas opções ele fornece isso para a gente, ele pede isso para a gente já calculou. Então vai ser menos 1,85 menos 2,93 volts. Então quanto vai ser o ΔE? Então vamos pegar aqui, ó, 293 vai ficar positivo, né? 2,93 menos 185. Então 13, aqui vai dar 8, aqui vai dar 880, nem precisa pedir emprestado, né? Vai dar 1,08. Então, o potencial aqui ele é positivo de 1,08 volts. Lembrando que a semi-reação ela não ocorre sozinha, a gente precisa das semi-reações juntas, tá? Então, esse é o potencial. Conferindo aqui, deu certinho, 1,08 positivo. Agora, vamos para as afirmativas. Ele diz assim, a semi-reação representada pela equação estequiométrica é espontânea por ser oxidação. Gente, a gente não pode dizer que uma semi-reação ela é espontânea, porque a semi-reação sozinha ela não acontece. Um elétron ele não vai ficar vagando, ele vai para onde? Ele tem que ir para uma espécie que vai reduzir. Então, o que é espontâneo é o conjunto das reações. É a reação global, né? Que aí dá origem justamente a esse processo de reação química gerando corrente elétrica. Então, isso aqui é falso. O fluxo de elétron ocorre no sentido horário, do anodo para o catodo. Vamos lá. No nosso caso aqui, o anodo está nesse sentido aqui, nesse lado, e o catodo aqui. Foi o que nós vimos anteriormente. Logo, o fluxo de elétrons ele está no sentido anti-horário, ele não está no sentido horário. Então, mais uma proposição falsa. Então, essa aqui é falsa e esta aqui também é falsa. A corrente iônica circula pelos eletrodos e fios metálicos. A corrente iônica seria o fluxo de íons. Então, o fluxo de íons ocorre aonde? Dentro do circuito, aqui dentro das soluções, tá? Então, também é uma afirmativa falsa. Diz assim, o eletrodo da minha célula X é o catodo, onde ocorre a redução. Perfeito, foi o que nós vimos ali anteriormente. As reações eletroquímicas podem ser representadas pelas seguintes equações estequiométricas. O X sofrendo o processo de redução,
porque o elétron está no reagente, gravem isso, e o Y sofrendo processo de oxidação. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, o Y, olha para cá. O Y, ele é uma espécie que está com carga 1+, Y1+, porque ele está associado ao sulfato, que é 2-. Então, quando a gente fizer a reação dele, a gente tem que multiplicar a equação dele por 2, ó. Então, no caso, como o Y ele é 1+, ele, quando sofreu o processo de oxidação, ele virou Y+ mais um elétron. Como o X ele é uma espécie que é divalente, como é que a gente vê isso? A gente olha para cá, ó, e percebe que o X é uma espécie divalente, porque ele está na proporção 1:1 com o sulfato, que é 2-. Isso é um detalhe muito importante. Então, quando a gente faz esse balanço de elétrons, a gente precisa multiplicar a equação de Y por 2 e realmente a gente tem essas duas equações. Tá? Então, a opção 4 e a opção 5 são as verdadeiras. Então, 4 e 5 verdadeira, nós temos a letra D de jeans. Belezinha, galera? Então, vem com a LF para o próximo vídeo que nós vamos resolver a questão 32. Vem comigo, bora resolver.